Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o que significa na Bíblia a palavra de Deus o substantivo livro, livros e livro da vida? São realmente livros da maneira que nós conhecemos? Nós estamos estudando sobre o tribunal de Cristo, sobre o juízo final e o grande trono branco. E encontramos muitos versículos falando de livro, livros e livro da vida. Nós vamos analisar alguns versículos para entendermos melhor. Prestem atenção e muita atenção. Davi, no Salmo 139, versículo 16, diz que os olhos de Deus viram o nosso corpo ainda informe, e no livro de Deus todas as coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. Que livro de Deus é esse que Davi está falando? É realmente um livro da maneira que nós conhecemos? Davi, no Salmo 56, versículo 8, escreveu: Tu registras o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Davi está dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, recolhe as nossas lágrimas num odre. Odre era um recipiente de couro onde se colocava água. Davi diz também que os nossos sofrimentos e as nossas lágrimas são anotadas, são registradas no livro de Deus. Davi está dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, não é indiferente ao choro e à dor dos seus servos, e que as lágrimas e as dores dos seus servos são preciosas para Deus e são anotadas em um livro. Que livro é esse que Davi está falando? É um livro da maneira que nós conhecemos? No livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33, Moisés, intercedendo pelo povo que fez o bezerro de ouro, disse ao Senhor: perdoa os pecados do teu povo, e se não perdoares, risca-me do teu livro que tens escrito. E Deus responde a Moisés dizendo: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Deus respondendo a Moisés. Que livro é esse que Moisés está falando? É realmente um livro da maneira que nós conhecemos? No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, o profeta, falando sobre o juízo final, diz que Deus, o Todo-Poderoso, livrará todo aquele que se achar
escrito no livro. Que livro é esse que o profeta Daniel está falando? É realmente um livro da maneira que nós conhecemos? Meus queridos irmãos e amigos, quando a Bíblia fala de livro, sem dúvida nenhuma, simbolicamente, figuradamente, metaforicamente, escolham a expressão que quiserem, está se referindo ao conhecimento infinito de Deus. Isto é, está se referindo à onisciência de Deus. A onisciência de Deus. A onisciência é um atributo de Deus. A onisciência é um atributo divino, é uma prerrogativa divina. Tudo que fazemos de bom e de mal, tudo que pensamos, Deus, o Todo-Poderoso, registra através da sua onisciência, que figuradamente é chamada de livro. Os salvos, os justos, que Deus já os conhece através da sua onisciência, passarão pelo juízo de Deus, isto é, serão avaliados por Deus, porque juízo significa também avaliar, e serão separados e receberão a recompensa que é a salvação, sem precisar da instalação de nenhum tribunal divino ou celestial. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Eu vou repetir. Os salvos, os justos, que Deus já os conhece através da sua onisciência, passarão pelo juízo de Deus, isto é, pela avaliação de Deus, porque juízo significa também avaliar. E serão separados e receberão a recompensa que é a salvação, sem precisar sem precisar da instalação de nenhum tribunal divino. Com os ímpios, os injustos, os incrédulos, que Deus também já os conhece através da sua onisciência, acontecerá a mesma coisa. Passarão pelo juízo de Deus, isto é, passarão pela avaliação de Deus, porque juízo significa também avaliar, e serão separados para serem destruídos junto com Satanás e os anjos caídos após o milênio. Isso que estou dizendo é líquido e certo, meus queridos irmãos e amigos. É um fato incontestável, é um fato incontroverso. Portanto, não há necessidade de nenhum tribunal divino para julgar, como absurdamente dizem as denominações religiosas, que haverá 7 grandes julgamentos. Como já disse várias vezes, e permitam-me repetir novamente, Deus, através dos seus atributos, cuida tranquilamente das coisas celestiais, terrenas e de tudo, absolutamente tudo que criou, estabeleceu e normatizou. E nada, absolutamente nada, foge do seu controle.
No Salmo 69, versículo 28, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 8 e Apocalipse 20, versículo 15, encontramos a expressão livro da vida. Livro da vida. O que significa livro da vida? O que significa essa expressão? Bom, livro, como já dissemos, significa figuradamente o registro minucioso que Deus, através da sua onisciência, faz de tudo que fazemos de bom e de mal. As nossas obras e pensamentos, Deus, o Todo-Poderoso, registra num livro, que figuradamente é a sua onisciência. Como já disse, isso que estou dizendo é um fato incontroverso, incontestável. Já o livro da vida significa também figuradamente, o registro que Deus, o Todo-Poderoso, faz através da sua onisciência dos cristãos que serão salvos. O registro dos cristãos que serão salvos estão registrados no livro da vida, que figuradamente é a sua onisciência. No nosso próximo estudo, falaremos sobre o grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. O que significa o grande trono branco? Muitos fazem confusão. Aguardem. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. O seu like é muito importante para nós. Com o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é importante, é esclarecedor e que merece ser divulgado. Nosso compromisso é com a verdade, somente com a verdade, independentemente de denominação religiosa. Fiquem com Deus, um grande e carinhoso abraço.